Cheguei! Isso aí. Eu não sei vocês, mas eu sempre tive muita dificuldade com médico. Por quê? Eu tenho que me sentir segura, né? Para que eu possa, digamos, entregar, né, tudo aquilo que eu estou sentindo para o médico. E, infelizmente, não foi o que aconteceu com o meu primeiro reumatologista, né? Consegui marcar pelo plano de saúde uma consulta com reumatologista, mas na hora de consultar, entrei muito ansiosa, né? Eu criei uma expectativa que ali eu teria respostas e chegaria a conclusões, e na consulta eu tomei um banho de água fria. Pois é, sou Penha Lírio e convivo há quase 5 anos com fibromialgia. E aqui estou relatando as minhas histórias, esse tempo de convivência. Meus vídeos anteriores têm bastante assunto. Dá uma olhadinha lá. Pois é, gente, foi assim. E lá fui eu consultar, né? Não era aquela paciente que tava feliz da vida, não. Mas eu tava bem ansiosa, porque eu gostaria muito de ter respostas. Depois de descobrir que você está no meio de uma crise, descobri nada, na verdade. Eu tinha já a impressão que eu tinha alguma coisa, mas eu não queria dar o braço a torcer, né? Porque a gente tem mania de ser valente demais. Pois é. E a consulta foi mais ou menos assim, aquelas perguntas rotineiras que eu vim fazer, o que estava acontecendo, e eu relatei, só não relatei que o meu médico achava que era fibromialgia, o meu psiquiatra. Só contei a ele que eu estava sentindo muitas dores e tá bom. Ele pediu que eu ficasse em pé e me apertou em alguns pontos. Alguns eu senti incômodos, outros não. E depois ele sentou, anotou bastante, e depois de anotar bastante, ele fez um rabisco de um corpo, um boneco, e me explicou que provavelmente poderia ser fibromialgia, e me mostrou que existia pontos assim, e eu demonstrava alguns pontos, e me passou um medicamento e falou para mim voltar dali a 2 meses. Essa foi a consulta. Saí dali bem decepcionada. Eu esperava muito mais. E quando eu olhei o remédio, eu achei a dosagem muito alta. Então, o que eu fiz? Liguei pro meu médico e perguntei a ele o que ele achava. Ele também achou alto e pediu que eu tomasse só a metade. E foi o que eu fiz. Comecei a tomar a metade e acordei no outro dia com a impressão que eu tava, sabe, quando você tá assim, saindo de
uma cirurgia, uma anestesiada, uma sensação assim, boca amarga, seca e com a cabeça voando. E, pois é, eu fiquei uns 10 dias nessa situação. Bastante tonta, nauseada, às vezes vomitava e não me sentia nada bem. E fui insistindo, não consegui me alimentar muito bem. E tinha o corpo trêmulo, sabe? As mãos trêmulas, o corpo. E foi assim durante um tempo. E uma sensação horrível. A minha sorte é que eu tinha, logo em seguida, eu tinha um retorno ao psiquiatra e relatei. Ele então pediu que eu parasse e me recomendou uma reumatologista que ele conhecia, sabia que era muito boa. E então, já fui eu. Só que essa reumatologista seria particular. Mas quem tá no fogo é pra se queimar, né? E aí lá fui eu. Mas essa segunda ida, aí a gente vai contar depois. Porque aí também, né? Olha, gente, a situação das pessoas que passam por problemas de saúde, elas são bem complexas, né? Porque nós, quando os outros estão doentes, a gente nunca consegue exatamente se colocar no lugar do outro. Por mais que a gente até queira, né? Você vê quando um filho fica doente, como a mãe fica. Ela gostaria de abraçar aquela doença para ela, para que o filho não passasse por aquilo. Enquanto outras pessoas, né, quando é um conhecido, um amigo, a gente não tem a real noção. E quando estamos doentes, e principalmente uma doença que envolve o emocional, como é complicado, né? Como que é difícil a gente se equilibrar, como demora para que haja um equilíbrio entre os cuidados, né, os atendimentos, medicamentos, tudo fazer um efeito. Mas como é importante receber essas atenções familiares, né? Isso é um ponto importantíssimo para quem passa qualquer problema emocional, físico, precisa desses acolhimentos, desses abraços, se sentir diante de pessoas que estejam ali, não para paparicar, não é isso que as pessoas querem, mas que elas entendam o que ela está passando. Quando diz, eu tô sentindo dor, eu tô sentindo isso, a pessoa entender. Porque muitas vezes as pessoas passam, principalmente pela fibromialgia, e às vezes na própria família não é acolhido, não é bem aceito. Fazendo de vítima, não tô vendo nada, não tem exame nenhum, né? E como é complicado. Então, procure se colocar no lugar do outro. No próximo tem mais.